Olá pessoal, voltamos para a segunda parte da nossa aula 3, Poderes da Administração Pública, Poderes Administrativos. Bom, vamos falar agora do poder disciplinar. Segundo a de Pietro, é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Meus amigos, a grande questão do poder disciplinar é saber quando será exercido o poder disciplinar ou quando será o caso do exercício do poder de polícia. Separar esses dois. Veja que o poder disciplinar ele pode incidir em duas ocasiões distintas. Primeiro, sobre servidores públicos. Nesse caso, o poder disciplinar deriva do poder hierárquico, que é o que a gente vai estudar na sequência. Há um vínculo funcional. Então, se houver um vínculo funcional entre aquele que está sendo sancionado, penalizado, e a administração pública, haverá falar-se então em poder disciplinar que decorre da hierarquia. Uma das várias decorrências da hierarquia é a possibilidade de punir, de sancionar os servidores, os agentes que têm um vínculo funcional com o Estado por uma falta, por uma infração administrativa. Agora, o poder disciplinar também pode recair sobre pessoas que não têm vínculo funcional com o Estado, que não estão sujeitas ao poder hierárquico, mas que possuem um outro vínculo que também é especial. Um vínculo especial com a administração pública. Os dois grandes exemplos são os estudantes de escolas públicas e as pessoas que contratam com o poder público, sobretudo concessionários e permissionários de serviços públicos. Então, um vínculo decorrente de um contrato administrativo ou desse vínculo especial existente entre a administração e os estudantes das escolas públicas permite a incidência do poder disciplinar. Veja, há um vínculo especial. Se for funcional, decorrência da hierarquia, poder disciplinar. Se não for funcional, mas decorrente de um contrato administrativo, de uma relação especial, também temos o poder disciplinar. Agora, aquele poder de sancionar decorrente de uma supremacia geral e não de um vínculo especial, aquele ensejará o poder de polícia. Eli Lopes Meireles destaca: essa supremacia que permite o poder disciplinar é a supremacia especial que o Estado exerce sobre aqueles que possuem um determinado vínculo com a administração. Não se confundem com as sanções impostas, aqui não tem nenhum vínculo. Aqui não tem um vínculo especial, né? Essas medidas serão, então, de poder de polícia, como uma multa de trânsito, por exemplo. Olha como isso já foi cobrado em prova. Uma da Banca CESP e uma da Banca FCC. Aplicação de multa à sociedade empresária em razão de descumprimento de contrato administrativo celebrado por dispensa de licitação. Constitui manifestação do poder disciplinar. Certo, temos um vínculo especial. Segunda questão. A celebração de contrato administrativo entre empresa particular e administração pública permite a incidência do poder disciplinar em relação à contratada, tendo em vista que esta atuação abrange relações jurídicas que excedem o vínculo funcional, tal como o vínculo contratual. Correto. Veja que a questão tentou falar que excede o vínculo funcional, talvez para tentar confundir o candidato, e aí atinge o vínculo contratual. E talvez quem não tivesse muito conhecimento poderia falar, então, já que não tem mais o vínculo funcional, não é mais o poder disciplinar. Não, mas trata-se de uma supremacia especial decorrente de algum vínculo especial, inclusive um vínculo por meio de contrato. Então está certo, a questão não tem nenhum problema nela. Bom, o poder disciplinar, segundo a doutrina, é discricionário, mas não em todos os aspectos. Essa é a doutrina tradicional. Doutrina tradicional, o poder disciplinar é discricionário. Não em todos os aspectos, é uma discricionariedade mitigada, digamos assim. E a doutrina fala, se a administração tem conhecimento de uma infração, é obrigada a punir. Nesse momento, ela não tem liberdade de escolha. Então, a necessidade de punir é vinculada. Mas, com relação à sanção a ser aplicada, há uma certa e limitada margem de apreciação outorgada pela lei, o que não elimina a necessidade de motivação das decisões, de respeito ao devido processo legal, contraditório ampla defesa. Então, veja, esse negócio de falar que é limitado, que é discricionário, já, ao meu ver, já tem uma certa falha, porque diz que a lei confere uma margem de apreciação em relação à sanção, mas depende. A lei pode permitir apenas a pena de demissão, e aí o elemento é vinculado, não tem margem de escolha.
Então, depende da lei. Eu não diria que o poder disciplinar é discricionário, porque vai depender do que a lei diz. Mas, enfim, a doutrina tradicional diz que é discricionário. Então, para uma boa parte da doutrina, coloquei em negrito e geralmente cai em prova, poder disciplinar, é vinculado quanto ao dever de punir e discricionário, em regra, quanto à seleção da pena aplicável, a depender do que a lei vai dizer. Eli Lopes Meireles, por exemplo, aduz que o administrador tem o poder-dever de aplicar a pena disciplinar, uma vez que a condescendência na punição é considerada crime contra a administração pública, mas no seu prudente critério aplicará a sanção que julgar cabível, oportuna e conveniente, dentre as enumeradas em lei ou regulamento, retratando esse posicionamento tradicional. Veja que a Di Pietro, até a edição de número 30, até 2017, ela tinha essa mesma opinião tradicional. A partir da 31ª edição, na edição de 2018, ela alterou seu entendimento. E nas edições mais recentes, a Di Pietro defende que mesmo quando há uma certa margem de apreciação à autoridade administrativa, no âmbito do poder disciplinar, não há falar-se em juízo de conveniência e oportunidade. Ela diz, mesmo em relação à sanção cabível, não se pode falar em discricionariedade propriamente dita, mas apenas em uma certa margem de apreciação outorgada pela lei à autoridade administrativa, uma vez que os estatutos funcionais não estabelecem regras rígidas como as da esfera criminal. Mas, de qualquer modo, ela diz, seria inaceitável que a sanção pudesse ser escolhida segundo critérios de oportunidade e conveniência. Então ela diz, a verdadeira oportunidade e conveniência, aquela que compõe o mérito administrativo, ela é diferente, ela permite que realmente o administrador tome uma opção, proceda a escolhas de uma maneira mais alargada. Essa margem de apreciação que a lei outorga entre, principalmente no âmbito de punições administrativas, dependendo do tipo da punição, das sanções previstas, isso não é verdadeiramente uma discricionariedade. Não é discricionariedade propriamente dita, pois não se poderia aceitar que o administrador público, por critério de conveniência, vai ser essa sanção aqui, vai ser essa outra. Não, não seria isso. Isso não é uma verdadeira discricionariedade. E ela diz, discricionariedade também não existe com relação a certas infrações que a lei não define. É o caso de procedimento irregular, ineficiência no serviço, que são puníveis com demissão, ou a falta grave, que é punível com suspensão. Ela diz, são expressões imprecisas, conceitos jurídicos indeterminados, de modo que a lei deixou à administração a possibilidade de enquadrar os casos concretos em uma ou outra dessas infrações. Mas a decisão tem que se basear nos fatos apurados e a escala de pena tem que ser motivada. Então a Di Pietro traz uma visão um pouco diferente. Ela tenta distinguir o que é a verdadeira oportunidade e conveniência presente em vários atos administrativos dessa margem de escolha limitada para punições que não seria uma verdadeira discricionariedade. O STJ, o que ele diz? O seu entendimento já de muito tempo, embora ele não enfrente realmente a questão, mas o que costuma destacar nos seus julgados é o seguinte, não há juízo, está em negrito aí na tela, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção disciplinar a servidor público, razão pela qual o controle jurisdicional é amplo, tal. Então, costuma-se afirmar na doutrina que a posição do STJ é de que o poder disciplinar é plenamente vinculado. E aí teremos então a seguinte tabela. Para uma boa parcela da doutrina, o poder disciplinar é vinculado quanto ao dever de punir e discricionário, de certo modo, quanto à seleção e à extensão da pena aplicável, se assim a lei permitir. Para o STJ, é plenamente vinculado. E a Di Pietro, nas mais recentes edições de sua obra, também defende que é plenamente vinculado. Perdão, pessoal, vou voltar a espirrar aqui. Passou agora que eu espirrei. Poder hierárquico. Então, beleza. Vimos o que tem de mais importante sobre o poder disciplinar. Veja que a questão é diferenciar quando que ele é cabível, quando que ele é decorrência da hierarquia e quando ele não é cabível e não se confunde com o poder de polícia. E também saber se é discricionário ou vinculado, tema polêmico na doutrina. Uma certa discricionariedade quanto à extensão e aplicação da pena, mas não quanto ao dever de punir. Por STJ para Di Pietro é plenamente vinculado. Não se confunde conveniência e oportunidade típica do mérito do ato administrativo com essa pequena escolha
na seleção da pena, que tem que haver motivação, ampla defesa, contraditório devido ao processo legal, ela separa isso e a doutrina tradicional não faz isso. Quanto ao poder hierárquico, é o poder que dispõe, o Eli Lopes Meireles ele fala, é o poder que dispõe o executivo, mas eu corrijo, não é o executivo, é a administração pública, pois existe poder hierárquico também no judiciário e no legislativo, no âmbito das funções administrativas da organização administrativa. A gente vai ver que não existe poder hierárquico na função jurisdicional e na função legislativa. Então é o poder que dispõe a administração pública para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação dos seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal, é o que diz o professor Eli Lopes Meireles. É típica da administração pública. Carvalho Filho fala, trata-se do escalonamento do plano vertical dos órgãos e agentes da administração, que tem como objetivo a organização da função administrativa. Então veja, o poder hierárquico ele tem por objetivo organizar, escalonar os órgãos e agentes na administração pública. Decorrências da hierarquia. A de Pietro é nota 5. Editar atos normativos com efeitos internos, resoluções, portarias que, embora não vinculem terceiros, vinculam os órgãos subordinados. Dar ordens ao subordinado, que é obrigado a cumprir as ordens, a não ser aquelas manifestamente ilegais. Anular atos ilegais e revogar os inoportunos. Essa talvez seja a principal faceta ou o principal aspecto da hierarquia. Também aplicar sanções quando praticadas as infrações disciplinares. Aqui é uma das hipóteses de incidência do poder disciplinar. E avocar e delegar atribuições, que é a segunda faceta ou o segundo aspecto mais importante da hierarquia. Então, anular atos legais e revogar inoportunos, avocar e delegar competências, atribuições, são os principais assuntos do poder hierárquico. A de Pietro destaca, não existe hierarquia em relação a órgãos consultivos, os quais, segundo ela, fogem à relação hierárquica no que diz respeito ao exercício de suas funções. Então, no âmbito da atividade consultiva, não é falar-se em hierarquia. Vai que uma prova cobra isso aí, nunca vi, né? Está lá no livro da de Pietro. Bom, outra questão. Por ser um poder interno, não existe hierarquia em relação à administração pública direta de um lado e as entidades que compõem a administração indireta de outro. O que há é tutela. Lembra que a gente estudou o princípio da tutela ou do controle? Há um controle, mas um controle finalístico, um controle de atuação em conformidade com as atribuições previstas na lei. A chamada supervisão ministerial, como está lá no Decreto 200 de 1967. Não há verdadeira hierarquia ou subordinação. Isso não existe em relação às entidades da administração indireta para com os ministérios ou órgãos da administração direta. Não existe. O que há é apenas uma vinculação ou tutela e não uma subordinação ou hierarquia. Por isso, em regra, não se admite o recurso hierárquico contra uma decisão de uma entidade da administração indireta para que o Ministério Supervisor ou a chefia do Executivo decidam, reformem essa decisão. A não ser que haja previsão legal. Se houver previsão legal, aí é possível, é o chamado recurso hierárquico impróprio. Veja que o recurso hierárquico decorre da hierarquia. Por isso, ele se dá quando incide o poder hierárquico, dentro da mesma estrutura. Quando se fala em pessoas diferentes, não há hierarquia a princípio, então não há recurso hierárquico. Por isso que ele é chamado de impróprio, porque em regra ele não deveria existir, mas havendo previsão legal, é possível. Bom, no judiciário e no legislativo, não existe hierarquia no que diz respeito às suas funções típicas, institucionais, o que há uma distribuição de competências. Cada casa legislativa, por exemplo, tem a sua independência, não há que se falar em hierarquia do Senado sobre a Câmara, da Câmara sobre o Senado, enfim. E no judiciário é a mesma coisa, um desembargador não tem hierarquia sobre um juiz na função jurisdicional, tem hierarquia administrativa. Se eu lá, como juiz da 18ª Vara Civil, praticar uma infração administrativa, a corregedoria do tribunal vai cair em cima. Os desembargadores, que têm as competências previstas no regimento interno para apurar essas infrações, podem me punir. Então, administrativamente, há hierarquia. Mas essa é a função administrativa. Estamos falando da função jurisdicional, que é a função típica e institucional do Poder Judiciário. Não há hierarquia. Não existe. Eu, como juiz, decido o que eu quiser. O tribunal pode até reformar.
mas eu decido o que eu quiser. Independência funcional. Princípio da livre convicção do juiz. Por isso, Eli Lopes Meireles destaca aí na tela a hierarquia privativa da função executiva ou administrativa. Isso foi cobrado em prova, olha só. 2019, FCC, Oficial de Justiça. Sobre os assim chamados poderes da administração pública, afirma-se corretamente que o dever de obediência, característico do poder hierárquico, não se aplica no exercício da função legislativa. Correto. Não se aplica, só na função administrativa ou executiva. Delegação e avocação de competência. O que significa delegar? Significa, nas palavras do Eli Lopes Meireles, conferir a outrem atribuições que originariamente competiam ao delegante. Então, a lei atribui competência originária a alguém, mas permite a delegação. A princípio, Eli Lopes Meireles fala, é admissível dentro do mesmo poder. O nosso sistema constitucional não conceberia a delegação de um poder a outro, salvo expressa decisão, ou melhor, previsão constitucional, é o que a gente já explicou da lei delegada. É o exemplo clássico. Mas, a princípio, se não houver autorização constitucional, a delegação se dá dentro do mesmo poder. A Lei 9784, inclusive, diz que a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo delegação e avocação legalmente admitidos. Então, a competência é irrenunciável. Pronto, não se renuncia. Segundo ponto, ela é exercida originariamente pelos órgãos a quem a lei atribuiu, mas a própria lei pode admitir casos de delegação e avocação. O artigo 12 da Lei do Processo Administrativo Federal vai dizer: um órgão administrativo e seu titular poderão, caso não haja impedimento legal, delegar parte da sua competência. Então, primeiro aspecto, a delegação não poderá ser completa, é apenas parcial. A outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Então, veja, a lei permite uma delegação vertical, que é a regra, quando há subordinação, mas também permite a delegação horizontal, quando não há subordinação. Quando? Nos dois casos, né? Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, cabendo mesmo pelos órgãos colegiados aos seus presidentes, é o que está no parágrafo único do artigo 12. Então, quando que será permitida a delegação? Quando for conveniente, assim a lei diz. A lei, então, permite delegação quando for conveniente. E essa conveniência vem de razões técnicas, sociais, econômicas, jurídicas, territoriais. A não ser que haja vedação legal, a Lei do Processo Administrativo Federal permite a delegação. Olha como isso foi cobrado em prova para juiz 2019 TJ Paraná. De acordo com a Lei 9784, que regula processos administrativos no âmbito federal, um órgão administrativo ou seu titular poderá delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, desde que não haja impedimento legal e que a delegação seja feita com base na conveniência. Correto. Quem não conhece a lei ia ficar com a pulga atrás da orelha nessa última parte. Delegação com base na conveniência. É isso que a lei diz. Bom, como eu falei, temos a delegação vertical, quando há subordinação, e a delegação horizontal, quando o órgão ou agente que receber a delegação não lhe for hierarquicamente superior. Isso traz uma pequena ressalva que os manuais e cursos de direito administrativo não fazem, mas que eu vou fazer, por uma questão de lógica. Mas cuidado, eu vou explicar como você vai resolver isso em prova. Doutrina, o que ela diz? As delegações, como derivam do poder hierárquico, não podem ser recusadas pelo inferior, pelo delegado. E não podem ser subdelegadas sem expressa autorização do ente delegante. Então, a autoridade delegante, o A delega para o B. O B pode delegar para o C só se houver expressa autorização do A, senão não pode. O B pode recusar a delegação do A? Doutrina amplamente majoritária, todos os doutrinadores, não pode, porque é o decorrência da hierarquia. Mas eu vou fazer uma pequena ressalva. Se houver uma delegação horizontal, aquela que é feita para um órgão ou agente que não está subordinado à autoridade delegante, nesse caso, por questão de lógica, ele poderia se recusar. Hipoteticamente, em tese, poderia recusar. Porque não tem... embora a delegação e a avocação, como a gente vai ver, decorram da hierarquia, a lei permite uma delegação a órgão que não é subordinado. Então, é uma delegação que, na verdade, não tem hierarquia. Na hora da prova, você vai pensar nesse detalhe? Não. Se falar que a delegação não pode ser recusada, não pode, acabou. Marca certo. Só se a questão enfrentar a delegação horizontal, que eu acho muito difícil porque os livros não falam. Então, se por acaso algum examinador pensar nisso aí e falar, ou se tiver algum doutrinador que eu não conheço que fala disso, e pode ser que tenha, eu não li todos os livros de direito administrativo do mundo, aí
Se especificar esse detalhe, aí você vai estar ligado. Se não, se falar de âmbito geral, a autoridade delegada não pode recusar a competência delegada pela autoridade delegante. Bom, existem exceções. A própria lei, no artigo 13, prevê casos indelegáveis, e ela traz 3 casos. Edição de atos de caráter normativo, não se pode delegar. Decisão de recursos administrativos, isso aqui é óbvio, né? Se delegar a própria decisão de recurso, pelo menos para a própria autoridade que tomou a decisão originária, aí não seria um autêntico recurso, né? Mas não se pode delegar para ninguém a decisão de recursos administrativos. E matérias de competência exclusiva. Matérias de competência exclusiva não permitem delegação. Qual que é a exceção que nós temos? O artigo 84, parágrafo único da Constituição, diz que pode-se delegar um ato normativo, que é o decreto autônomo, como a gente viu. Então, em regra, pode-se delegar atos de caráter normativo? Não. Qual que é a exceção? Está lá na Constituição, artigo 84, 6. Na prova, se a prova disser que não pode delegar a edição de atos de caráter normativo, o que você vai marcar? Correto, está na lei. Não vai pensar nessa exceção, não. Até porque quase ninguém fala dela. Mas a gente sabe que existe. Se por acaso a prova explorar esse detalhe, aí você sabe. O que mais? Artigo 14. Vai trazer algumas regras que complementam essa delegação. O caput vai falar que o ato de delegação e sua revogação devem ser publicados no meio oficial, então tem que haver publicação. O parágrafo 1º vai dizer que o ato de delegação tem que especificar as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração, os objetivos da delegação, recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição. O parágrafo 2º vai dizer que o ato é revogável a qualquer momento, é óbvio. Se eu tenho o poder de delegar, eu posso revogar a qualquer momento. Outra questão que não está na lei, e alguns doutrinadores falam, e já caiu em prova. A delegação da competência não afasta a possibilidade do seu exercício para a autoridade delegante. O que há, então, é um exercício concorrente ou concomitante. Então, a autoridade A delega parte da sua competência para a autoridade B. A autoridade B vai poder exercê-la, certo? E a autoridade A, enquanto houver delegação, ficar impedida de exercer? Não, ela também pode. Um exercício concomitante ou concorrente. E pode revogar a qualquer momento. E o parágrafo 3º vai dizer que as decisões adotadas por delegação devem mencionar essa qualidade. Então, tem que o B tomou uma decisão por força de matéria delegável, o B tem que explicitar esse ato que se trata de competência no exercício da delegação. E elas vão se considerar editadas pelo delegado. É óbvio, houve a delegação para ele, é ele que está editando. Por isso, a súmula 510 do Supremo que diz: praticado o ato por autoridade no exercício da competência delegada, é contra ela, contra o B, que cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Eu costumo falar nas aulas de direito constitucional do toque me voe, do toca-bola lá do futebol argentino, né? Ou do futebol normal, toco a bola. Se eu toco a bola para o meu companheiro de time, quem vai tomar a decisão de chutar, de tentar dar um drible, se for o Neymar, de se jogar no chão, quem vai tomar a decisão? É quem está com a bola, né? Quem está com a bola. É contra ele que o zagueiro do outro time vai ter que brigar lá para tomar a bola. Mesma coisa. Deleguei a competência é contra a autoridade que editou o ato. A autoridade delegada. É contra ela que vai caber a medida judicial, mandado de segurança. E a avocação da competência? Essa necessariamente exige um órgão hierarquicamente superior. Não existe aquela avocação horizontal. Isso não existe. É sempre vertical. O artigo 15 vai dizer que é permitida apenas em caráter excepcional, por motivos relevantes devidamente justificados, e é sempre temporária. Bom, agora chegamos no último tópico da nossa aula. Já vimos o poder regulamentar ou normativo, o poder disciplinar e o poder hierárquico. Agora a gente vai falar do poder de polícia, que é o mais importante, é o que mais cai em prova. O que é poder de polícia? Vou destacar 2 definições doutrinárias. De Pietro. É a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Olha a supremacia do interesse público ditada aí nesse conceito. Limitar direitos individuais em prol do interesse público. Conceito do Carvalho Filho. Prerrogativa de direito público, que, calcada na lei, princípio da legalidade, autoriza a administração pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade. Então, esses direitos individuais que são limitados, eles dizem respeito à liberdade e à propriedade. Decorre, então, da supremacia do interesse público sobre o particular, a supremacia geral,
Se for uma supremacia especial dependente de um vínculo específico, o que nós teremos é o poder disciplinar e não poder de polícia. Questão para cartório, 2019, TJ Rio Grande do Sul. O poder de polícia tem como destinatários todos os particulares submetidos à autoridade do Estado, não se aplicando aos vínculos formados em relação de sujeição especial. Correto, se for sujeição especial é outra coisa, não é poder de polícia. Isso ficou bem claro, né? Viu como isso cai em prova. Agora, além do conceito doutrinário, tem conceito legal, que está lá no Código Tributário Nacional. O artigo 78 diz: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção do mercado, exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, tranquilidade pública, respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. E o parágrafo único vai dizer: considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Os elementos do ato administrativo, né? Tem que respeitar competência em relação ao sujeito, a finalidade, senão haverá um desvio de finalidade ou desvio de poder, como espécie do abuso de poder que a gente viu, enfim, nada de novo, né? E aí tem uma coisa, pessoal, eu pelo menos sempre me perguntei por que o conceito de poder de polícia está no Código Tributário Nacional. Não sei você, mas eu, quando eu estudava para concurso, eu me perguntava. Até que eu fui ver, agora estudando para dar aulas de direito administrativo, a de Pietro diz: a razão de poder de polícia estar no CTN é porque o exercício do poder de polícia é um dos fatos geradores da taxa, uma espécie de tributo. Como diz lá o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Aliás, o direito tributário é muito bacana também. Quem sabe um dia eu comece a trabalhar um pouco com direito tributário. Também muito ligado ao direito constitucional, né, que é a nossa praia. Então, por ser um dos fatos geradores da taxa, por isso que ele está disciplinado, conceituado legalmente no Código Tributário Nacional. E a consequência disso, diz o Carvalho Filho, é que para remunerar o poder de polícia, não é cabível tarifa ou preço público, que tem natureza negocial ou contratual. A remuneração será por taxa, até por incidência desse regime administrativo, dessas prerrogativas. Para que seja legítima a cobrança da taxa pelo poder público em razão do poder de polícia, o poder de polícia tem que ser efetivamente exercido. Então, tem que haver um exercício efetivo. Não se pode cobrar taxa por um poder de polícia abstrato, ele tem que ser efetivamente exercido. E um julgado que de vez em quando é cobrado em prova, lá de 2010, o Supremo destacou que se existe no ente público um órgão específico e uma estrutura implantada, considera-se presumido o poder de polícia. Embora ele tenha que ser efetivamente exercido para que permita a cobrança da taxa, se houver órgão específico e estrutura implantada, há uma presunção de que ele está sendo efetivamente exercido. Competência para o exercício do poder de polícia. Bom, vai depender da repartição de competências constitucional. Vai ser da pessoa que recebeu o poder de regulamentar a matéria, de acordo com o princípio da predominância do interesse. Esse é o princípio que fundamentou a repartição de competências na nossa Constituição. Interesse nacional geral, da União. Interesse local, município. Interesse residual, que aí seria um interesse que, se não é local nem nacional, é o interesse regional, é do Estado. Princípio da predominância do interesse. Competências privativas, portanto, ensejarão a invalidade do ato de polícia praticado por um agente da pessoa federativa que não detém aquela competência privativa. O exemplo que está aí na tela. Medida de polícia imposta por um Estado-membro em relação a atividades nucleares. O ato será inválido. A sanção de polícia será inválida, porque é competência privativa da União para tratar de questões relacionadas a atividades nucleares. Está no artigo 22, inciso 26 da Constituição. Agora, competências concorrentes ensejarão o exercício conjunto do poder de polícia. E aí, todas as pessoas que tiverem a competência concorrente, as pessoas de nível federativo, seus agentes poderão atuar. Outra questão do poder de polícia. Ele se dá não apenas com a prática de atos concretos, mas também com a edição de atos normativos. Então, decretos, portarias, resoluções podem ser uma decorrência, uma concretização do poder de polícia. Esses decretos de época de coronavírus,
de várias limitações, eles são do que o governador edita, dos que os prefeitos editam, são decorrência do poder de polícia. A questão é saber se eles estão inovando o ordenamento jurídico ou não. Essa é a questão. Além dos atos normativos, o entendimento intuitivo nosso, né, que o poder de polícia é exercido por atos concretos também, como atos sancionatórios, aí a multa, atos de consentimento, licenças, autorizações. Inclusive, o poder de polícia ele pode ser exercido não só pelo poder executivo, mas também pelo poder legislativo. Por meio de lei, são criadas as chamadas limitações administrativas, que a gente estuda na aula de intervenção do Estado na propriedade privada. E essas limitações administrativas também estão associadas ao poder de polícia. Tá? Então, fala-se em poder de polícia não só pelo executivo, mas também pelo legislativo, quando edita lei que trata de limitações administrativas. Isso, inclusive, vai fundamentar uma classificação em poder de polícia em sentido amplo e em sentido estrito, que a gente já vai falar. Antes de falar da classificação das espécies de poder de polícia, destacar uma questão que ultimamente não tem caído muito em prova. Quando eu fazia prova lá em 2008, 2009, 2010, caía bastante. Hoje em dia não cai mais muito. Mas é importante você saber. O poder de polícia ele pode ser exercido não só pela polícia administrativa, mas também pela polícia judiciária. E qual que é a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária? Muita gente falava, talvez ainda fale até hoje, que a diferença é que a polícia administrativa atua preventivamente e a polícia judiciária atua depois, repressivamente. A Di Pietro explica que isso é um erro. Isso é um erro. Porque tudo bem, a regra é que a polícia administrativa atue preventivamente, mas ela pode atuar repressivamente quando proíbe o porte de arma. E a polícia judiciária, em regra, atua só depois, repressivamente, mas nada impede que ela previna um crime, atuando preventivamente. Então, o momento de atuação não é o melhor critério para diferenciar a polícia administrativa da polícia judiciária. Existem dois outros critérios que são muito melhores. Primeiro, está aí no quadro, a polícia administrativa atua na área do ilícito administrativo. Já a polícia judiciária atua na área do ilícito penal. Então, quanto à natureza do ilícito. Segunda diferença, a polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades, não sobre pessoas. A polícia judiciária incide sobre pessoas, tanto no âmbito individual quanto no âmbito geral, né, indiscriminado. Essa expressão incide sobre pessoas individual ou indiscriminadamente caiu em prova. Ela é tirada do livro do Eli Lopes Meirelles, é porque eu acabei não colocando aqui, para não ficar também a aula muito gigante. Mas foi cobrada essa exata expressão. E na hora da prova, imagine o desespero do candidato. Polícia judiciária incide sobre pessoas, tá? Isso eu sei, mas individual ou indiscriminadamente? O que é isso indiscriminadamente? Parece que é arbitrariamente, eu talvez marcaria errado essa questão. Mas é o que o Eli Lopes Meirelles fala. Espécies de poder de polícia, então. Temos o poder de polícia em sentido amplo, que é exercido por qualquer atuação restritiva do Estado, inclusive pelo poder legislativo por meio de lei. E o poder de polícia em sentido estrito, é o que a gente está mais acostumado, é a atuação concreta da administração pública, as atividades tipicamente administrativas subjacentes à lei pré-existente. Também temos um poder de polícia originário, aquele que é exercido pelos entes políticos, pelas pessoas de direito público, os entes da federação, e aí falamos em poder de polícia em sentido amplo, e o poder de polícia delegado, esse que o ente político delega às pessoas administrativas vinculadas ao Estado. Então, quando a gente estudar as características do poder de polícia já, e uma delas vai ser a indelegabilidade, cuidado! Segundo uma determinada doutrina, o professor Carvalho Filho, o poder de polícia, em regra, é delegado. Porque esse exercido pelas pessoas administrativas é o delegado. O originário pertence ao ente político. Mas não é nesse sentido que a gente vai falar em delegabilidade, até porque nem todos fazem essa classificação do Carvalho Filho. E o Carvalho Filho ainda fala, já vou adiantar um tema aqui pepinoso, né? Um tema difícil. Mesmo pessoas jurídicas de direito privado, como empresas públicas, que fazem parte da administração indireta, nesse caso, né? Podem receber o poder de polícia, mas apenas na modalidade fiscalizatória, e não o poder de criação de normas. Aqui a gente vai falar dos ciclos do poder de polícia, que talvez você já conheça, mas é bom a gente revisar, e para quem não conhece, vai poder anotar no seu material. Já vamos falar disso, dentro do tópico das características do poder de polícia. A doutrina costuma enumerar 5: discricionariedade, autoexecutoriedade,
coercibilidade, indelegabilidade e atividade negativa. Mas essa doutrina tradicional vem sofrendo uma releitura. Hoje em dia não se fala mais em atividade negativa, a discricionariedade vai depender, indelegabilidade em termos. Então vamos ver isso. Primeira característica, a discricionariedade. Segundo a doutrina, quase todas ou a maior parte das medidas de polícia têm um aspecto discricionário, em razão da margem de liberalidade de apreciação quanto ao motivo e ao objeto. Primeiro erro, então, que você já percebe em falar que o poder de polícia é discricionário. Porque nem sempre o motivo e o objeto são discricionários. Depende da lei. Já cansei de falar isso, né? Depende da lei. Então pode ser que seja vinculado. Mas eles falam, em regra, a discricionariedade no motivo e no objeto, bem como em relação ao melhor momento para a administração agir. Será que aquele é o melhor momento ou é melhor esperar a semana que vem, em que o interesse público será melhor alcançado? E qual é a sanção mais adequada, diante do caso concreto e das possibilidades legais? É aquela velha discussão que a gente acabou de ver da doutrina tradicional com a de Pietro mais recente, né? Isso seria discricionariedade, escolher a sanção mais adequada ou não? Para a doutrina tradicional, isso é discricionariedade. Exemplo de ato administrativo, né, no âmbito do poder de polícia, que é discricionário. Autorização para portar arma de fogo. Discricionário. Agora, há atos de poder de polícia que são vinculados. Licença para dirigir veículos, licença para construir. Por isso, Eli Lopes Meireles fala, o ato de polícia é, em princípio, discricionário, mas passará a ser vinculado se a norma legal que o rege estabeleceu o modo e a forma da realização. Nada novo, né? Nada novo. Em prova, então, o que eu marco? Que, como regra, o poder de polícia é discricionário. Mas existem atos de polícia vinculados. Licença para dirigir veículos automotores, licença para construir. São os dois grandes exemplos. Até por isso, questões de prova não têm cobrado isso objetivamente. Pelo menos eu não tenho visto. Autoexecutoriedade, segunda característica. Segundo a de Pietro, é a possibilidade que a administração tem de, com os próprios meios, pôr em execução suas próprias decisões, sem precisar recorrer ao judiciário. Então, a autoexecutoriedade significa que a administração não precisa chamar o judiciário. Ela mesma pode executar suas decisões. Agora, o Carvalho Filho diz, embora independam da intervenção de outros poderes, sobretudo do judiciário, as sanções de polícia devem respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, senão serão inválidas. E o Eli Lopes Meireles ressalva. A regra é a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, mas é possível que a administração pública aplique sumariamente uma sanção sem defesa em casos urgentes que ponham em risco a segurança e a saúde pública ou quando se tratar de infração instantânea surpreendida na flagrância. Essa segunda parte eu não sei não, eu não concordo muito. Mas, no caso de urgência, o contraditório é diferido, aí não tem nenhum problema. A regra é a observância disso previamente à sanção de polícia. Em provas, costuma-se, também nos manuais de direito administrativo, costuma-se dividir a autoexecutoriedade. Seria um gênero do qual decorreriam a exigibilidade e a executoriedade. Mas cuidado, nem sempre a executoriedade é tratada de modo diverso da autoexecutoriedade. Muitos tratam como a mesma coisa. Então, para esses, teríamos exigibilidade de um lado e executoriedade ou autoexecutoriedade de outro. Para uma segunda doutrina, a autoexecutoriedade é gênero, do qual decorrem a exigibilidade e a executoriedade. Pela exigibilidade, a administração pode se valer de meios indiretos de coação. Então, para fazer cumprir suas decisões, para executar suas decisões, ela se valeria de meios indiretos de coação, como a multa. A doutrina é tranquila em dizer que todos os atos de polícia têm exigibilidade. É inerente ao ato de polícia. Já a executoriedade, o que para alguns seria sinônimo da autoexecutoriedade, como eu expliquei, significa que a administração pode realizar diretamente a execução forçada por meios diretos de coação. Quando, por exemplo, interdita uma fábrica, apreende uma mercadoria, faz uso da executoriedade. Segundo a doutrina, anote isso, é muito importante, a executoriedade só existe quando a lei autoriza ou quando for medida urgente. Portanto, nem todas as medidas de polícia têm executoriedade. Todas têm exigibilidade, mas executoriedade não. E a autoexecutoriedade? Bom, se você usar como sinônimo de executoriedade, nem todas têm. Se usar como gênero, todas têm pelo menos no aspecto da exigibilidade. Olha como isso foi cobrado em prova. Juiz 2019, TJ Alagoas. A atuação da administração pública se dá sob diferentes formas, sendo o exercício do poder de polícia uma dessas expressões,
dotada de exigibilidade, que confere meios indiretos para sua execução, como a aplicação de multas, e admitindo, quando previsto em lei ou para evitar danos irreparáveis ao interesse público, a autoexecutoriedade com o uso de meios diretos de coação. Correto. Veja que o examinador usou a autoexecutoriedade como sinônimo de executoriedade. E aí teremos duas características distintas, né? Mas alguns colocam as duas como espécie, a executoriedade e a exigibilidade como espécie da autoexecutoriedade. É difícil para o candidato, né? Por isso que eu falo aqui algumas coisas que aparentemente estão confundindo, mas imagina se eu dou só um viés, só uma informação, dizendo, por exemplo, que a autoexecutoriedade é gênero e a exigibilidade e a executoriedade são espécies, e aí você faz uma questão dessa. Você fala, pegadinha, a autoexecutoriedade ali embaixo é gênero, então na verdade ele deveria estar falando da executoriedade, está errado. É bom conhecer todos os vieses, todos os entendimentos doutrinários, e aí na hora da prova você vai raciocinar para conseguir resolver. Multa. Em relação especificamente à multa, a doutrina diz, a administração pode aplicar, mas não pode executar. A multa, então, é um dos atos que não é dotado de executoriedade, né? Não se permite a execução imediata. Só pode ser cobrada, executada efetivamente na via judicial. Olha como isso cai em prova direto. Cartório, Rio Grande do Sul, 2019. As penas de multa, quando forem resultado do exercício do poder de polícia, são autoexecutáveis? Não. Outro caso que também cai de vez em quando é o da demolição de casa habitada. Segundo o STJ, os atos de polícia são executados pela autoridade administrativa, independentemente de autorização judicial. Mas, se o ato de polícia tiver como objeto a demolição de uma casa habitada, a respectiva execução deve ser autorizada judicialmente ou acompanhada por oficiais de justiça. Caiu, embora seja um entendimento que já tem alguns anos e vem sendo repetido, caiu recentemente, no ano passado, né? A demolição de casa habitada determinada por força de ato de polícia administrativa, independe de prévia autorização judicial? Errado. Casa habitada precisa da autorização. Terceira característica, coercibilidade. Para alguns é a imperatividade, para outros decorre da imperatividade, mas ao fim e ao cabo a mesma coisa. É a imposição coativa das medidas pela administração pública, independentemente da concordância do particular. A de Pietro fala que é indissociável da autoexecutoriedade, mas com ela não se confunde. Embora decorra da autoexecutoriedade, nas provas não trate como a mesma coisa. Vou até mostrar a questão aqui daqui a pouco. Grau de imperatividade que se revestem os atos de polícia, o particular não precisa concordar, ele tem que respeitar as imposições. É como se chegasse um guarda de trânsito lá para mim, eu estou estacionado em um local proibido, aí ele fala, tá aqui a multa. Aí eu falo, não concordo com essa multa não concordo. Posso fazer isso? Posso até não concordar, mas por conta da coercibilidade ou da imperatividade, eu devo obedecer às medidas adotadas pela administração pública em atos de polícia. E o Meirelles fala, é o atributo da coercibilidade do ato de polícia que justifica o emprego de força física quando houver oposição do infrator. Se quiserem rebocar o meu veículo, vão poder rebocar por conta da imperatividade. Um grande exemplo no momento que nós estamos passando é o da Lei 13.979 de 2020, a lei do novo coronavírus, que diz que são permitidas medidas excepcionais de polícia para enfrentar a emergência de saúde pública, como isolamento, quarentena, realização compulsória de exames médicos, outras medidas profiláticas. Tudo isso é permitido com autorização da lei. É um exemplo da imperatividade, da coercibilidade. Determinar a realização compulsória de exame médico. Tem autorização legal, então teremos atos de polícia que permitirão. O grande problema são as medidas que vários decretos governamentais adotam, que há pelo menos uma visão literal, a gente não vê autorização na Lei 13.979. Então eles estariam, a princípio, exorbitando da função regulamentar. Mas aí é polêmica. Olha como isso caiu para juiz na Bahia. 2019. O poder de polícia administrativo possui autoexecutoriedade, princípio segundo o qual o ato emanado será obrigatório independentemente da vontade do administrado. Errado. Realmente possui autoexecutoriedade. Mas, e depende do viés que a gente dê a isso, né? Mas isso não significa a obrigatoriedade independentemente da vontade do administrado. Isso significa coercibilidade ou imperatividade. Houve uma troca do nome, da característica, por isso está errado. Quarta característica, ainda é legabilidade.
Fala-se tradicionalmente que o poder de polícia não pode ser delegado a particular, porque é atividade típica de Estado. Então, primeiro cuidado, quando se fala em delegabilidade, a gente está falando em delegabilidade a particular, porque delegar para pessoa jurídica de direito público, né, é possível, como a gente viu naquela classificação, poder de polícia originário e o derivado. O STF já entendeu que, no sentido da indelegabilidade, é uma entidade privada da atividade típica de Estado que abrange poder de polícia, de tributar, de punir. Então não pode delegar para particulares, segundo o STF. Ele tem essa visão mais fechada. Conselhos de fiscalização profissional podem exercer poder de polícia? Sim, porque eles são autarquias. São autarquias, salvo a OAB, que a gente vai ver na aula de organização administrativa, aula 4. A OAB não entra nesse esquema, mas os outros conselhos de fiscalização profissional são autarquias que compõem a administração pública indireta, como pessoas jurídicas de direito público, incidente ao regime jurídico de direito público, elas podem exercer poder de polícia. Está aí, tese 5 do STJ, na edição 135 da jurisprudência em teses. Os conselhos profissionais têm poder de polícia para fiscalizar as profissões regulamentadas, inclusive no que concerne a cobrança de anuidades e a aplicação de sanções. A grande questão é, beleza, a posição do STF é mais fechada, pelo menos não trabalha com mais profundidade. Mas o STJ tem trabalhado com mais profundidade e ele segue as lições do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. O STJ entende que depende da fase, do ciclo do poder de polícia em relação à sua delegabilidade ou não. Antes, anota aí a tese 9 de jurisprudência da edição 82, que diz: não é possível, está em negrito aí na tela, não é possível a aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório. E aí é que entra esse trabalho doutrinário que o STJ encampou. Fala-se o seguinte: as atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser divididas em 4 grupos, são os ciclos do poder de polícia: legislação ou criação, consentimento, fiscalização e sanção. E aí, nesse julgado que está aí na tela, o STJ diz: no âmbito da limitação do exercício da propriedade da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos. O Código de Trânsito estabelece normas genéricas e abstratas para obter CNH, é a legislação ou criação. Isso não cabe delegação. A emissão da carteira, que corporifica a vontade do poder público, é o ato de consentimento. Esse pode ser delegado. A administração instala equipamentos eletrônicos, câmeras, pardais, para fiscalizar. A fiscalização pode ser delegada. E a administração sanciona aquele que não observa o Código de Trânsito. A sanção essa não pode ser delegada. Então, está em negrito. Somente os atos relativos a consentimento e a fiscalização são delegáveis a pessoas privadas, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público. Veja então que esse regime jurídico de direito público, o regime jurídico administrativo, ele não incide em todos os ciclos do poder de polícia, mas somente no primeiro e no quarto. Nos 2 do meio é possível a delegação por conta de não haver essa prerrogativa, essa necessidade de prerrogativa de direito público. No que tange aos atos de sanção, inclusive destaca o STJ, o bom desenvolvimento por particulares estaria inclusive comprometido pela busca do lucro. A aplicação de multas para aumentar a arrecadação. Imaginem a empresa ganha por a arrecadação dela se dá por quantidade de multa, todo mundo ia ser multado aí todo dia, o tempo todo. Já se fala disso no âmbito do governo, né? Imagina se for uma pessoa privada. E aí temos na tela os ciclos do poder de polícia. Então tem a ordem de polícia, que é a legislação, né? É indelegável, é ato de império. O consentimento de polícia, que é o ato de anuência, geralmente um alvará, esse é delegável, porque é um aspecto material. A fiscalização também é um aspecto meramente material, é delegável. E a sanção de polícia exige prerrogativa de direito público, é indelegável, é ato de império. E os exemplos que a gente viu do Código de Trânsito são os que a doutrina traz e que o STJ tratou. E para fechar as características, a doutrina tradicional costuma falar que é uma atividade negativa, mas hoje em dia isso é ultrapassado. Pode ser uma atividade positiva também. Então, o poder de polícia pode ensejar ou impor não apenas obrigação de não fazer, uma abstenção, mas também obrigações de fazer. Por exemplo, que utilize o imóvel em consonância com a função social. Coronavírus, que os bares respeitem a distância de 1,5 metro entre as mesas e as cadeiras, sei lá. Várias medidas de obrigação de fazer. Que se utilize máscara em todo o comércio para sair de casa.
Pode-se até discutir se isso é inovação no mundo jurídico ou se é minudenciação da Lei 13.979. Mas, que é uma obrigação de fazer, não tem dúvida. Poder de polícia. Então, o Eli Lopes Meireles destaca aí na tela, não apenas por proibições, mas ordens e limitações administrativas. E para a gente fechar a nossa aula, prescrição. Bom, por tratar de medidas sancionatórias, é necessário que, em respeito à segurança jurídica, haja um prazo prescricional para essa pretensão. Então, como todo ato administrativo, primeiro, a medida de polícia pode receber o controle da administração autotutela e do judiciário, e há um prazo prescricional. A lei para aplicar essas sanções. A Lei 9873 é quem vai tratar desse prazo. Ela se aplica para a administração pública federal, não se aplica para infrações de natureza funcional, aí é o Estatuto Funcional que vai dizer, e ela estabelece o seguinte no artigo 1º, prescreve em 5 anos, veja que no direito público o prazo de 5 anos é a regra geral, né? Quase tudo 5 anos. Decadência, prescrição, várias questões. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar a infração, a legislação, contados da data da prática do ato, ou se for uma infração permanente ou continuada, do dia que ela tiver cessado. Então, praticou o ato, ou do dia que ele cessou, se for permanente, 5 anos para o exercício do poder de polícia, para punição, para ação punitiva. Também tem prescrição intercorrente, está no parágrafo 1º, do artigo 1º, que vai dizer que se o processo administrativo, o procedimento administrativo para essa punição ficar paralisado por mais de 3 anos, aí vai ocorrer a prescrição intercorrente. E o parágrafo 2º diz que se o fato objeto da ação punitiva também constituir crime, a prescrição se rege pela lei penal. Então, se é um fato que constitui crime, e na lei penal prescreve, sei lá, em 10 anos, o prazo prescricional vai ser maior de 10 anos. Vai ser o da lei penal. Tese do STJ, tese 2 da edição 82. O prazo prescricional para ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, quando não existir legislação local específica, é quinquenal, 5 anos, conforme previsto no artigo 1º do Decreto 20.910, sendo inaplicáveis as disposições contidas na Lei 9873, que se limita à administração federal. Você deve se perguntar, ué, professor, beleza, a súmula diz que se existir lei local, a lei local que vai reger o prazo. Isso é evidente, já que a Lei 9873 é válida apenas para a esfera federal. Mas a súmula também diz que se não tiver lei local, o prazo não vai ser o da Lei 9873, vai ser o do Decreto 20.910, mas é o mesmo prazo de 5 anos. Então, para quê? Cuidado, o prazo, coincidentemente, acaba sendo o mesmo. 5 anos também. Embora lá no decreto seja decadencial, né? Mas mudando aqui para prescricional, é o mesmo prazo de 5 anos. Só que, lembra que eu acabei de falar? Que eu vou voltar aqui na tela, tem prescrição intercorrente, por exemplo, na Lei 9873. Isso não se aplica para as ações punitivas nos estados. Então, não há prescrição intercorrente nos estados, salvo se houver previsão na legislação local. Se não tiver, vai se aplicar o Decreto 20.910, que, por coincidência, também prevê o prazo de 5 anos. Mas as outras disposições da Lei 9873 não se aplicam. Essa é a explicação da diferenciação prática, né, da lei, do entendimento do STJ, melhor dizendo. Também, tese do STJ prescreve em 5 anos contados do término do processo administrativo a pretensão da administração para promover a execução de multa por infração ambiental. Então, anote isso aí também. E, para encerrar, a lei dispõe sobre algumas causas de interrupção e suspensão da prescrição. Primeiro, interrompe a prescrição na ação punitiva. Notificação ou citação do acusado, inclusive por edital. Ato que importe apuração do fato. Então, começou a apurar o fato, interrompe a prescrição da ação punitiva. Decisão condenatória recorrível. Ato que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória. E a interrupção do prazo prescricional da ação executória. Depois, para executar a punição, como que se interrompe esse prazo prescricional? Com o despacho do juiz que ordena a citação, protesto judicial, ato que constitua o devedor in mora, ato judicial, ou ato extrajudicial que importe reconhecimento do débito, e aí vai. E, por fim, suspende a prescrição, nos termos do artigo 3º, sobre a suspensão da prescrição, se dará durante a vigência dos compromissos de cessação ou de desempenho previstos na Lei
8884 de 94. Então, na vigência desses compromissos, a prescrição fica suspensa. Bom, meus amigos, com isso terminamos, quase 1 hora nesse bloco 2, uma aula muito importante sobre poderes administrativos. Na nossa aula 4 a gente vai tratar da organização administrativa, aí o negócio começa a ficar mais legal. A gente vai falar das autarquias, principalmente das agências reguladoras, sociedade de economia mista, empresas públicas, vamos falar dos consórcios públicos, das fundações públicas. Vai ser uma aula interessante. Um abraço, até lá. Até segunda-feira que vem.